Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá o horário que você está vendo esse episódio. O tema desse episódio desperta curiosidade, é polêmico e, principalmente, a gente vai desmistificar muita coisa aqui. Afinal de contas, é fé, é doutrina, é filosofia, é espiritualidade, é fenômeno. O que é isso? Nosso convidado está aqui com a gente, Alexandre Oliveira Moraes. Caê, como bem todo mundo conhece, ele é empresário e engenheiro eletrônico. Isso. Engenheiro eletrônico, mas tem uma missão muito importante, que ele faz parte da Associação Espírita Jerônimo Ribeiro, e vai falar com a gente um pouco hoje sobre kardecismo, espiritualidade, mediunidade, um pouquinho de cada coisa, né? Vou fazer uma farofa aqui, uma boa farofa com tudo isso que é de bom. Primeiramente, Caio, obrigado por você ter vindo. É um prazer rever você, né? Lembrando que ele é o pai, gente, todo mundo vai lembrar. Quem não lembrar aí, vai no Google, vai lembrar. Do Vies, foi o primeiro portal de notícias. Lembra, Ronaldo? Primeiro portal de notícias de Cachoeiro, ele é o pai. Vies, né? Tem saudade do Vies? Saudade tem. Então tá bom. Vamos lá. O que é o Espiritismo, primeiramente? Bom, em primeiro lugar, bom dia, boa tarde, boa noite. Boa madrugada a todos. Né? O Espiritismo ele é enquadrado com 3 pilares básicos: ciência, filosofia e religião. Ele é ciência porque nasceu da experimentação, observando os efeitos que existiam, ou seja, os fenômenos, e dali retirou-se um conhecimento. Então, essa experimentação é a base da maioria das ciências. Ele é filosofia porque explica de onde o homem vem, para onde vai, o que está fazendo aqui. Ou seja, te dá o objetivo da sua vida. E é religião porque ele é cristão e tenta tornar a pessoa sempre melhor do que o que ela era antes. Ou seja, o nosso objetivo é nos enquadrarmos dentro da lei de amor de Deus e nos sermos sempre melhor. Ou seja, evoluímos sempre para sermos uma pessoa melhor do que éramos ontem ou antes de ontem. Alexandre, quando a gente fala espiritualidade, é muito abrangente, né? Então, espiritualidade, claro. Espiritismo, a gente pensa no kardecismo, a gente lembra das afrodescendentes, né? Umbanda, candomblé, budismo, enfim, outras crenças, outras filosofias. Há alguma similaridade do que é o kardecismo, como a gente conhece, com outras crenças espirituais? Bom, vamos lá. Primeiro separar espiritualismo de espiritismo. Espiritualismo é quem acredita na existência de alguma coisa além da matéria. Isso é importante. Espiritualismo. Se você crê que existe Deus, que existem anjos, você é espiritualista. Então, isso. O espiritismo foi um nome criado por Allan Kardec, que era o professor Hippolyte Léon de Nazaré-Rivail, professor da Universidade de Pestalozzi. E é uma filosofia que nasceu em 1857, por ocasião da publicação do Livro dos Espíritos. As respeitáveis religiões de origem africana vieram com os escravos, que são muito anteriores a isso. Então, todas as religiões de origem africana são muito anteriores ao espiritismo. Qual a semelhança? Acreditar na existência da vida após a morte e na possibilidade da reencarnação. Isso é coincidência. O espiritismo não inventou a reencarnação. Isso é uma crença já existente em diversas religiões. O budismo é reencarnacionista, o hinduísmo é reencarnacionista e tem mais uma série de outras. Sim, sim. Então essa seria a similaridade. Por que da confusão que acontece no Brasil? Isso é um fato curioso. Né? Aliás, o Brasil é um dos os países que mais tem espíritas no mundo, né? Hoje ele não é o berço, porque o espiritismo nasceu na França, mas depois foi migrado para cá. Hoje o Brasil é a base do espiritismo no mundo. Mas, na época, se não me engano, foi do governo de Getúlio Vargas, foi falado para ele que existiam algumas instituições religiosas que estavam fazendo trabalho contra o governo dele. Então, ele baixa um decreto e proíbe soldados armados a existência de qualquer culto religioso que envolvesse isso. Isso fecha as portas também das casas espíritas. Então, a Federação Espírita Brasileira vai até o governo mostrar a seriedade da religião e qual o tipo de reuniões que se faz e tudo. Conseguindo mostrar isso, recebe uma autorização
para que as casas espíritas, ou seja, os centros espíritas, voltem a funcionar. Na época, as religiões de origem africana continuavam proibidas. Eles começam a trocar o nome dos terreiros para centro espírita, para poderem voltar a Até funcionar. então era terreiro. Era os terreiros. Aí vamos mudar para centro espírita que... Porque podia funcionar. Ah, sim. Isso não quer dizer que torna eles piores, melhores, não é nada Nada disso. a ver. É apenas Eles aproveitaram um momento político para conseguir voltar. exercer sua fé. Exatamente. Interessante. E deu certo. E deu certo, e aí daí para frente misturou-se as coisas. Às vezes Quando a pessoa, fala, eu vou lá no centro espírita, a né? pessoa pensa que você está indo com ele. Mas nada contra, aí eu conheço. Todos são bem-vindos, né? Todos são Aliás, eu bem-vindos. acho isso interessante. Todo mundo é bem-vindo lá no Jerônimo Ribeiro, né? Se é espírita, católico, evangélico, todo mundo é muito bem recebido. Isso é uma característica de vocês? O espiritismo traz como uma característica básica que o intuito não é fazer novos espíritas. Tá? O espiritismo está aqui para consolar, para diminuir o sofrimento. Que é coisa mais, algum dos maiores sofrimentos que o ser humano tem é lidar com a morte de uma pessoa querida, um pai, um filho, um irmão, alguma coisa assim. O luto é... E o espiritismo consegue dar consolação para essas horas. Então, vamos dizer que você seja evangélico, tem uma quantidade muito grande de pessoas evangélicas e católicas que frequentam. E vão lá, ninguém vai tentar convertê-los a espírita. Vamos tentar oferecer uma linha de conhecimento, de raciocínio, A mais. a mais que permita ela se confortar. Se isso melhorar a vida dela, se ela conseguir se tornar uma pessoa melhor, que ela venha a ser um líder religioso de qualquer religião, que ela seja um bom católico praticante, que ela Bom seja evangelista, um bom evangélico. né? Exatamente. Então, o espiritismo cumpriu o papel. Não é uma religião que é para ser uma religião de massa. A função é confortar e melhorar a vida das pessoas. E cada um segue o seu caminho. Muito Se a interessante. pessoa Não é para voltar- formar novo, não é para ter número, né? Não. Se ela, vamos dizer assim, sentir-se bem e desejar ser espírita, tudo bem. Vai ser recebida de braços abertos. Mas se ela sentir-se bem dentro da Igreja Católica, dentro das igrejas evangélicas ou qualquer outra corrente religiosa, que siga e seja feliz. Importante aqui, ajudou? Então cumprimos nosso papel. O próprio Jerônimo Ribeiro, que dá nome à casa de vocês, Sim. tem uma história fantástica, inclusive que você vai voltar aqui para contar, Ah, né, sim, a tranquilo. biografia do Jerônimo. Mas tem algo fantástico aí, Aham. para dar um spoiler para gente, né? Aham. Tem uma história que ele sofreu um pouco de perseguição, né? Uma época onde o conhecimento era pouco, né? O que ele era, né? Uma pessoa que seria aí perseguida por ter poderes mediúnicos, enfim. Como é que era essa história? Ele torna-se espírita no Brasil, ele é português, quando ele conhece a Anália Franco, em São Paulo. Anália Franco. E começa a trabalhar participando do trabalho dela. Até que uma vez, em Minas, numa comunicação mediúnica dentro de uma casa espírita, falou: vá para Cachoeiro de Itapemirim, lá erguerás um farol que iluminará o mundo. Foi lá em Minas que ele recebeu essa mensagem. E ele vem para Cachoeiro, assim, sem eira nem beira, vem na cara e coragem. Chegando aqui, tinha um grupo de poucos espíritas, uns 3 ou 4, Pedro da Rocha Costa e mais alguns que se reuniam, e em 3 meses ele é eleito presidente daquele grupo e funda a Associação Espírita Jerônimo Ribeiro, em 1913. É a primeira casa espírita do Espírito Santo. E de Cachoeiro, em Cachoeiro, até Cachoeiro. nisso Cachoeiro é pioneiro. Exato. Então, e ele tinha uma mediunidade fantástica, inclusive para a área de cura. Só que como ele curava as pessoas, ele começa a ser perseguido pelos médicos, pela prática de curandeirismo. Que era muito comum, né? Zé Arigó sofreu muito isso lá em Minas Gerais, em todos Congonhas, seguem. né? A doutrina espírita evita hoje lidar com pelo menos de acordo com as orientações do movimento federativo, evitar trabalhar com terapias e coisas assim, para evitar essa confusão. O que se faz é basicamente impor as mãos. Existe cura? Claro que existe, como existe também dentro da Igreja Católica, nas igrejas evangélicas e tudo. E na época, então, os médicos, opa, que negócio é esse? Existia muita insegurança, porque na época a psiquiatria ainda estava em formação, não tinha base. Então misturava-se muito. Se você pega os efeitos da mediunidade, é muito parecido com o que você vê na esquizofrenia. Sim, o êxtase, o entrar em transe, uma série de coisas. Ver pessoas, ouvir. Exato.
Tem muito a ver com fenômenos psíquicos, né? Exato. Psiquiátricos, melhor E dizendo. o mais interessante, o remédio para esquizofrenia também neutraliza a mediunidade. A mediunidade, exatamente. Bloqueia, né, essas partes do cérebro. E aí, como é que foi essa treta aí? Ele era muito perseguido pelos médicos aqui. E ele fazia o trabalho dele ali, né? Hoje eu não vou dar nome para evitar confusão. Não, sim. Mas ele era percebido, tinha 2 médicos que levantavam a bandeira para tentar derrubá-lo como um mistificador e coisas assim. Até que um dia uma pessoa, vamos dizer assim, aparentou ter morrido dentro da casa espírita. Teve um mal súbito lá. E apagou, piripaque. E ele chama imediatamente médicos e quem vem? Exatamente os 2. Quando chegam lá, eles constatam que a pessoa tinha morrido, era uma mulher. Ele falou, confirma, tenha certeza que ela morreu? Eles examinam novamente a pedido dele e falam, não, ela está morta. Ele falou, então lavra uma certidão, um atestado de óbito. E eles lavram à mão uma certidão de que ela estava morta. Quando ele acaba de fazer isso, ele coloca a mão sobre a cabeça dela e fala, levanta, fulana. E ela simplesmente levanta. Pronto. Acabou a perseguição ali. Acabou ali, né? Ficou todo mundo olhando. Né? Simplesmente eles não tinham explicação. Não tinha, eles, não tem como médico, como. tinham... Mas você falou de uma questão. Jerônimo Ribeiro tinha uma mediunidade muito forte, digamos assim. É um grau muito elevado? Como é que vocês classificam? Bom, vamos lá. Todo mundo é médium? Todo Igual mundo fala, todo mundo tem mediunidade. É verdade isso, Alexandre? Você tem tato, olfato, paladar, audição e visão. Os 5 sentidos. O 6º sentido pelo qual a humanidade passa nesses últimos milênios pela fase de desenvolvimento é a mediunidade, que é o 6º sentido, tanto que fala-se muito do 6º sentido, é a mediunidade. E a mediunidade permite você ter inspiração, às vezes ouvir, ver, tem várias possibilidades. E todo mundo tem um quê disso. A mediunidade, ela não é espiritual, ela é biológica. A Unifesp já fez pesquisa sobre isso. Se não me engano, o pesquisador era José Atílio Bombana, era um médico da Unifesp. Então é biológico. Dentro da pineal ou da hipófise, todo mundo tem uns grãozinhos que parecem areia. Os ditos médiums ostensivos têm em maior quantidade, e ele atribui isso à sensibilidade de se captar esse campo psíquico. Então, isso é o que está descrito por uma pesquisa da Unifesp. Uma ciência. Exatamente. Então, inclusive, uma coisa curiosa. Quem pega as obras de André Luiz, que relata muito a vida no plano espiritual, o mais conhecido é Nosso Lar. Mas eu vou te perguntar como é que é esse negócio do plano espiritual, se tem inferno, se não tem, o que é o Brau, vou te perguntar isso tudo ainda, hein? Fique ligado aí, pessoal. Quando André Luiz relata isso, ele, em vários trechos das obras dele, que são, se não me engano, 14 livros psicografados pelo Chico, ele aborda detalhes do funcionamento da pineal, coisas que pouco se conhecia na ciência. Na época da publicação desses livros, 1930, 1945, mais ou menos, por aí assim, tinha, pelo que eu li na ciência, em torno de 2.500 artigos apenas a respeito dessa glândula. E a AME, que é a Associação Médico Espírita Brasileira, encaminhou um artigo coletando todo o material publicado por André Luiz, mostrando que os conhecimentos por ele oferecidos em obras para leigos estavam 50 anos antes do que foi comprovado pela ciência posteriormente. É mesmo, Alexandre? Ele já antecipou ali. Já estava. E as revistas científicas são extremamente criteriosas para fazer uma publicação. Quando um pesquisador, um cientista manda alguma coisa, muitas vezes eles pedem, corrige isso aqui, está mal formatado, está mal formulado, e por aí vai. A matéria produzida pela AME foi publicada de primeiro na íntegra por uma revista científica, porque coincidiu. Ali mostrava que as revelações dele estavam 50 anos antes do que a ciência detectou. Impressionante. Antes de conversar com você, eu tentei estudar um pouco, né, Alexandre? Porque você é uma enciclopédia viva. Então, viu o filme do Zé Rigó, viu o Bezerra de Menezes, viu o Nosso Lar, viu a vida do Chico Xavier, do Divaldo, né? Passei assim, maratonando esses filmes todos, e uma coisa muito impressionante que eu vi de igual neles, a humildade deles, né?
É uma característica de um bom médium se manter pé no chão? Humildade é uma característica de um bom cristão. É o que se pede do cristianismo. A mediunidade não impõe isso. Você pode continuar a se conduzir como quiser. Mas imagine que você... Eu costumo fazer uma analogia muito fácil para gente que já é da época que as rádios tinham o dial, né, que você sintonizava a sintonia para cima e para baixo. Você sintoniza a rádio que você quer. Você pode estar ouvindo música clássica ou pode estar ouvindo um rock, heavy metal. Entendeu? Qual deles? O que você escolher. E também na mediunidade, essa capacidade de captar o campo psíquico, a união do pensamento do espírito comunicante com o espírito, com você que está encarnado, se for o médium, é através da sintonia. Então, se eu tenho a minha sintonia mais voltada para o amor, mais voltadas para a retidão moral, naturalmente eu vou sintonizar espíritos que têm essa mesma linha de comportamento. Vibração. Se eu sintonizo para o lado da farra e de outras coisas mais, eu vou sintonizar com espíritos que também são ligados para isso. Vamos lembrar, morreu, a pessoa não vira santo, a pessoa continua sendo o que era. Se é uma pessoa que tem vício em drogas, continua dependendo e sentindo necessidade de drogas. Se for vício de álcool, se for vício em sexo, qualquer coisa, a pessoa continua carregando essa característica. Então, no que eu sintonizo, eu vou trazer exatamente isso. Se eu tenho minha vida voltada para farra, para sexo, não que o sexo seja uma coisa errada, mas vamos falar nos desequilíbrios. É algo divino, né? Foi criado para... Com certeza. Mas se eu tenho voltado para o desequilíbrio, eu vou captar pensamentos de espíritos também desequilibrados. Os chamados obsessores, muitas vezes. Pois é, esse negócio dos obsessores, né? A gente vê tanto se falar sobre isso, a gente morria de medo com uma novela que tinha aí, né? O Obsessor e tal. Isso, a viagem que está passando. Isso aí é real mesmo, Alexandre? Há essa possibilidade de alguém que desencarna? Sim. Só para fechar, aquela que vai linkar para cá. Sim. Por que você vai ver os médiums sérios com essa humildade? Sim, sim. Eles precisam manter uma linha de pensamento, de conduta dentro do evangelho para terem uma sintonia com espíritos, com essa turma, os mentores. Chico Xavier doou todos os direitos autorais, né, dos livros que ele escreveu. Né, o Divaldo Franco confessou numa entrevista que a única vaidade que ele tinha querer se manter bem, porque não, tem que cuidar bem, ele fala bonitinho, né? Cuidar bem do meu corpo para ficar bem, né, nas câmeras, nas fotos, o jeitinho do Divaldo, e sim, mas a simplicidade deles era enorme. O Zé Igual passava dificuldade, sim, né, para cuidar da família, enfim. Mas tinha sempre gente querendo ganhar dinheiro. E aí, só emendando essa parte para a gente voltar nessa outra questão. Então, dá para analisar se um médium é sério ou não aí pela conduta, se ele é verdadeiro ou não? Aí eu volto na frase: conhece-se a árvore pelos frutos. É avaliar a vida dele. Se ele tem uma vida reta, uma vida moralmente respeitável, se é uma pessoa que é voltada para o bem, tem sensibilidade, empatia para com a dor alheia, tudo isso vai te dando características que te faz confiar numa pessoa normal, independente de ser médium. Se o médium não tem uma conduta para esse lado, é passível dele receber comunicações de espíritos também desequilibrados. Então, por isso que Kardec sempre instigou nas obras básicas a formação de uma mentalidade questionadora. É melhor você duvidar de 99 verdades do que acreditar em uma mentira. Portanto, essa carta ou essa obra é psicografada, eu não tomo como verdade. Recentemente agora teve uma médium que viralizou aí encarnando o Freud. Eu não sei se você viu aí nas redes sociais, e foi muito combatida, levou muita pedrada, coitada dela, se expôs, cancelada, né, como dizem hoje na internet, porque coisas totalmente incoerentes com o que Freud falaria. E é muito comum. Chico Xavier morreu, logo um tempo depois apareceu alguém falando que tinha mensagem do Chico Xavier. Já teve gente que mencionou, mas Chico, dizem... O filho dele é um filho adotivo. Dele disse que não era. Não era, porque ele falou que ele parece que estabeleceu um código com o filho dele, que ele vai colocar na mensagem que quando ele realmente der alguma comunicação. Exatamente. E o filho vai reconhecer.
porque saberia-se que isso aconteceria. Houdini, né, ilusionista, mágico, ele viajou muito o mundo tentando desmistificar isso, mostrando pessoas que eram enganadoras, né? E tem uma receitinha para você desconfiar. Você falou olhar o médium, mas você não conhece às vezes. Você vê lá uma proposta, cura aqui, a pessoa está desesperada por uma doença, vai lá e é tudo, sabe, enganação. Tem uma receitinha, uma dica? Primeiro lugar, mediunidade nunca é cobrada. Opa, então cobrou. Dá de graça o que de graça receber. Já é um alerta. Sim, tá. Você vê Cura fora. espiritual, X reais, esquece. Não é o caminho. Se a pessoa está focando isso, não está focando exatamente aquilo. Eu conheço pessoas que têm uma mediunidade para o lado da cura e que conseguem resultados e que nem sequer se dedicam à doutrina espírita, tá? Então, tem pessoas que têm a probabilidade de conseguir com muito mais facilidade e tudo mais. Não um caso igual o Arigó, que até cortava, Sim, fazia não, tudo. aí Ali é um caso nível, excepcional, né? é outro nível. Excepcional. E, inclusive, passível de bater de frente realmente com a ciência, Sim, porque sim. realmente... Mas ainda assim a história dele é impressionante. Não, a história dele é maravilhosa. Né? Agora, o que se observa qual a função. Muita gente procura manifestação mediúnica porque todo mundo quer ver efeito. Uhum. Milagre. Exato, quer ver milagre. Fantástico, espetacular. Exato. Os efeitos aconteceram dentro da doutrina espírita lá na sua formação, em 1800. No fundo, nem existia espiritismo, mas aqueles fenômenos que eram mesas que batiam os pés, mesas que flutuavam no ar, girando no ambiente e rotacionando em torno de si mesmas, aquilo ali chamou atenção. Inclusive é a própria história do surgimento do espiritismo. Sim, sim. Quando o professor Hippolyte sabia disso, ele não dava mínima. Até que alguém colocou ele numa saia justa que ele não tinha como falar não, ele foi parar numa reunião dessa. Ele chegou ali, ele queria entender onde é que estão as cordas, onde é que está alguma coisa, a mistificação. E ele se depara com a situação de que não era mistificação. A primeira conclusão que ele teve foi, ao ver a mesa girando no ambiente e em torno de si mesmo, é que lembrava o movimento de rotação dos astros, rotação e translação. Então, ele tenta falar, deve existir, como a eletricidade e o magnetismo, que são invisíveis, deve existir alguma outra força passível de reproduzir o movimento dos astros nesses objetos. E é assim que ele começa a pesquisar, ou seja, para tentar encontrar uma força que fosse capaz disso. Até que essas mesas ou esses objetos, as pessoas estipulam, uma pancada é A, 2 pancadas é B, 3 pancadas é C. E eles começam a formar palavras com as pancadas. Aí, peraí, para um efeito inteligente é necessário uma causa inteligente. O que é isso? Então, quando ele questiona, o próprio efeito responde, somos espíritos. Então, foi autodenominado espírito. Posteriormente, está no prefácio do Livro dos Espíritos, ele cria as palavras espiritismo para esse estudo que rege essas leis. E espírita ou espiritista para aqueles que vão seguir essa corrente como religião. Então, as palavras foram criadas para um conhecimento novo. Agora, esse pessoal que vai por curiosidade, Caê, vai fazer o copo que anda, vai fazer uma invocação, sem preparação, sem estudo nenhum, qual o risco de atrair algo não tão bom para perto de si? Em primeiro lugar, para que o copo ande, vai ter que ter, uma das pessoas vai ser médium de efeito físico. Uhum. Tá? Sem isso não vai acontecer. O copo não vai andar. Não vai andar. As pessoas, eu já tive colegas não espíritas que relatavam. Mas isso não está dentro da doutrina espírita, tá? Não, o espiritismo explica. Explica, mas não é uma prática. Não é uma prática. O copo que anda não faz parte... Não acontece. Aí ele fala, quando fulano estava na mesa, o copo mexia. Quando fulano não estava, mas eles não sabiam explicar por quê. Porque aquele fulano era o médium. Era o médium, né? Exatamente. Então, acontece. Agora, qual o intuito dessas reuniões? Curiosidade. Matar a curiosidade. Prever o futuro. Da mesma forma que é uma reunião não séria,
os espíritos participantes tendem a ser também não sérios. Então você vai pedir o número da Mega Sena, pode ser que eles falem o número. Não quer dizer que vai dar, porque são brincalhões. Assim como as pessoas estão lá brincando, eles também estão ali na brincadeira. Kardec falava, invoque uma pedra e uma pedra te responderá. Porque uma vez, numa reunião lá atrás, numa médica, um espírito surge assoviano e fala que ele é um canarinho que vivia na árvore ao lado e que caiu do ninho e um gato comeu. Claro que não era, em primeiro lugar que um canarinho não fala, mas os espíritos brincalhões vão fazer hora com sua cara. Imagino que Por isso você deve sempre questionar. Agora, que tipo de fenômenos mediúnicos são reais, registrados, que existem e que às vezes acontecem numa reunião mediúnica, numa reunião espírita? Nas reuniões mediúnicas dentro do movimento espírita não vai acontecer nenhum fenômeno anormal. O que vai ter, você vai sim ouvir, consegue dialogar com o espírito através da psicofonia de um médium. Mas isso é possível. É possível, mas geralmente não são reuniões abertas. Por quê? Para não ser lugar de curioso. E trata-se ali como se fosse uma UTI, onde qual se respalda para evitar contaminação, vamos dizer assim, quando você entra num hospital, ou seja, tem uma série de critérios. Para a reunião mediúnica também tem essa série de critérios. Nessa fechada, digamos assim, nessa de estudo, né, desenvolvimento mediúnico, há esses fenômenos? Acontece? Às vezes, algumas pessoas geram fenômenos. Eu nunca vi nenhum fenômeno dentro de uma casa espírita. Eu estou com mais de 60 anos de idade e sou espírita de berço. Então, você falou, uma mediunidade é... Psicofonia. Você, um exemplo, pessoa, o médium fala através o espírito fala através do médium. O espírito de alguém que desencarnou, quer deixar uma mensagem para... Pode falar através do médium. Pode falar. O Chico Xavier, ele psicografava, ele escrevia. Ele tinha todas as mediunidades. Ele tinha todas? Todas. Fala outras aí que tem. Você falou tem a visão, a visão, a clarividência, né, que seria... A pessoa é capaz de ver espíritos. Isso é mais comum. Aqui em Cachoeiro tem vários médiuns assim, muitos que veem. E conversa com eles? Podem conversar ou não. Podem conversar ou não. Depende dele ser capaz de ouvir também. Eles não ficam com medo não, Alexandre? Tem gente que tem medo. Eu conheço... Aqui em Cachoeiro eu conheci pessoas que tinham dificuldades em distinguir. O Chico e o Divaldo tinham dificuldade de distinguir. No filme do Chico, quando criança, ele já via, né? O Divaldo, ele atendia as pessoas no balcão do INSS, achando que estava atendendo pessoa e a pessoa já tinha morrido. Continuava indo lá atrás do benefício, não tinha percebido, até que ele reparava... Acostumaram. Exatamente, eles não percebem às vezes a diferença. Então é isso. Se você assistir um caso, aí vai a semelhança, um caso de esquizofrenia, assiste o filme Uma Mente Brilhante com o Russell Crowe. Já vi. Ele conversava e ele achava que eram pessoas, não era. E fazia parte da esquizofrenia. Mas é algo similar àquilo. Ali poderia dizer. Então, aí qual a diferença dos dois? Tudo indica ser a esquizofrenia um desequilíbrio, ou seja, uma total perturbação da sensibilidade mediúnica. Bom, então a gente já falou aí de psicografia, visão. Tem a clareaudiência, que é a audição, a pessoa às vezes ouve. A família Gasparetto que pintava, isso é real? É real. Só que aí... Picasso, Rembrandt... Pode acontecer, mas sempre fique com os pés atrás. Sempre. Não Você viu uma pessoa fazendo, assinou lá, Picasso, Rembrandt, Van Gogh... Pode acontecer. Você tem o primeiro livro psicografado pelo Chico... Tinham poesias de Castro Alves, de Essa de Queiroz, de Humberto de Campos e inúmeros outros. E estavam assinados por eles. Na época foi uma polêmica. Ele ainda era jovem, foi a primeira obra publicada por ele, foi Parnaso de Além Túmulo. Aquilo virou notícia de jornal. Cheio de poemas, verdade. Parnaso Além Túmulo. E as pessoas falaram... Foi o primeiro, né? Foi o primeiro livro. Se ele produziu aquilo tudo de cabeça, ele merece todas as cadeiras da Academia Brasileira de Letras. Agora, teve uma onda aí, uma época, de aparelhos eletrônicos. Você que é engenheiro, né, eletrônico? Eu me envolvi com isso. Você desenvolveu? De captar vozes do além? Sim. É verdade ou não? Mas ainda assim, apesar de ser captado eletronicamente,
ainda tem a necessidade da existência do médium de efeito físico que vai fornecer material para aquilo. O médium sempre vai ter que estar presente no fenômeno, é isso? O médium de efeito físico, ele não participa do evento diretamente. Ele não age sobre o evento. Apenas sai dele o ectoplasma que permite que o evento aconteça. Uhum. Entendeu? Então, não tem interferência dele. É mais ou menos isso. Mas a transcomunicação, que é isso aí dos equipamentos, era basicamente isso, através de equipamentos. E é possível gravar alguma mensagem? Um caso que eu li muita coisa na época, era de um pesquisador alemão, não me lembro o primeiro nome dele, mas o sobrenome era Johansson. E ele armava um gravador para gravar pássaros silvestres. Ele gostava, igual esses observadores de pássaros, ele botava o microfone, o gravador e gravava o canto dos pássaros. E uma vez, ele ouviu uma voz, ouviu o pássaro e veio uma voz falando depois, pássaro noturno. E era o canto do pássaro que tinha tido. Naquilo gera a curiosidade, ele começa a fazer as pesquisas. Só que aquilo virou um inferno, que a esposa dele não aguentava mais, ele o dia inteiro envolvido com isso. Aí um belo dia, ele resolveu que pararia com tudo, acabaria com tudo, e o vento entrando pela janela, ele começa a ouvir a voz no vento, passando pela persiana. Johansson, liga o gravador. Ele achou que estava ficando louco, não aguentava mais. E aquela voz que falava, Johansson, liga o gravador. Aí a esposa dele grita da cozinha, você não vai parar com isso, não! Ela também estava ouvindo a voz moldada no ruído do vento na janela. Pensa bem. Agora, você falou disso tudo aí, e a comunicação com as pessoas que partiram, né? Isso é muito sério. Mas alguém falou que a ligação é de lá para cá, né? Chico, era a frase... É o Chico, né? E é o padrão. No período da codificação, Kardec, a título de experiência, fez invocações. Mas dentro do espiritismo praticamente não existe invocação. Por isso o Chico falava, o telefone sempre toca de lá para cá. Porque você invocar, você corre o risco de ser atendido por qualquer um que dê aquele nome. Se eu falar assim, eu quero uma comunicação com Thomas Edison, digamos que meu pai, que está no plano espiritual, que já faleceu, poderia vir aqui e se identificar como Thomas Edison. Quem me garante que não? Então não é confiável. Não é confiável. Não é confiável. Como é que funciona a reencarnação, hein? Qual a diferença de reencarnação para a ressurreição? Ou tem alguma similaridade? Pelo que eu já tive contato com a filosofia de várias religiões, descreve a ressurreição como você retornar ao mesmo corpo físico que voltaria à vida. Como Jesus. Como é Lázaro, por Jesus. Mas a reencarnação não. Você não volta ao mesmo corpo. Você vai ter um novo corpo como uma veste, um veículo de carne para o espírito que é eterno. O pensamento você não é a pessoa de carne que você vê diante do espelho. Você é o espírito que está controlando esse veículo de carne. E esse espírito pode usar vários corpos. Ao longo pode não, vai usar vários corpos. Aí as pessoas às vezes perguntam assim, então o Alexandre vai vir no corpo do Edson? Não, Alexandre não vai vir no corpo do Edson. O meu espírito pode nascer e ser batizado de Edson. O corpo é meu mesmo. E não lembra de nada? É comum lembrar, mas o véu do esquecimento é uma providência divina, é a misericórdia de Deus. Porque a maior, uma das coisas mais maravilhosas que eu acho da reencarnação é desfazer laços de ódio. Imagina um caso de um crime gravíssimo. Você tenha traído seu sócio nos negócios, levando a esposa dele ao adultério com você. Ele, por desgosto, morre. A filha, os filhos se entregam às drogas pela situação de falência financeiras que eles vão estar. Imagina o ódio que uma pessoa vai nutrir por isso. Acabou com o meu negócio, acabou com minha esposa, acabou com minhas filhas, acabou com tudo. É um ódio que aparentemente não tem solução pela visão normal que a gente tem aqui. Normal humana, né? E casos assim podem ser curados através da reencarnação. Dessa evolução.
é quando você muitas vezes recebe seu maior inimigo dentro do seu próprio lar como um filho. E você vai dar a primeira papinha, você vai ensinar a dar os primeiros passinhos, ensinar a andar de bicicleta, você se apaixona por um filho. Não tem pais que não se apaixonem praticamente por um filho. Mas quando vem a adolescência, que é quando conclui o processo reencarnatório, aí você ouve muitas mães falarem, você não é o filho que eu eduquei, porque manifesta-se Então, a característica do espírito. a adolescência tem uma influência na vida espiritual? Ou vice-versa? A adolescência é quando o espírito assume definitivamente a sua personalidade. Olha que interessante. Durante por isso que há tanto conflito na adolescência. É, porque ele passei por isso, você passou todo por isso, mundo Ronaldo passou por isso. A reencarnação começa na fecundação, mas se concretiza no período da adolescência. Na infância, é como se fosse um período que o espírito já está vivenciando a experiência do corpo, mas encontra-se meio como se fosse sonolento, passível de receber a influência educativa dos pais. Por isso, a importância da educação no período de 0 a 8 anos de idade, 6 anos de idade. Essa formação da personalidade. Depois daí, ele começa a questionar os pais, porque o pai passa a ser quem controla, quem não deixa. Então, ele passa a questionar, vê que muitas vezes os pais não são dono da verdade em tudo, e logo depois ele assume a sua verdadeira personalidade. Aí vem muitas vezes aquela condição de brigar igual o gato e cachorro. Às vezes pode ser o seu inimigo e você não tem afinidade nenhuma. Mas se ficar doente, você está lá do lado. Sim. Mas se o pai fica doente, o filho passa por cima dos rancores e vai estar lá. Junto com... E passa uma vida entre tapas e beijos. Quando desencarnarem, essa sensação construída, esse amor construído na convivência comum, fala mais alto do que o ódio anterior. Sim, sem dúvida. Então, Mas dá para escolher como vai voltar? Por exemplo, chegou no plano espiritual, e a gente vai falar do nosso lar, né? Daqui a pouco, já começando a falar do nosso lar. Desencarnou, chegou lá, aí fala assim, você vai ter que voltar ou você foi escolhido para voltar? Como é que funciona isso? E dá para escolher? Não, eu queria voltar no Canadá, viver melhor. É possível isso ou não, Alexandre? Vamos lá. É tudo questão de utilidade. Tá? Reencarnar, todos nós vamos ter que reencarnar porque nós ainda não estamos puros. Eu não sou nenhum profeta, não sou nenhum Jesus da vida, nenhum ser de luz como Jesus foi. Como é. Foi não, vamos dizer. Então, para que eu possa melhorar, eu vou depender de reencarnar. São como se fossem várias provas, várias aulas que a gente vai tendo. Então, quando você chega no plano espiritual, todo mundo fala de Nosso Lar, porque foi a cidade que André Luiz chegou e revelou. Filme também maravilhoso aí também, um livro sensacional. O livro é melhor do que o filme. É mais completo, verdade. Mais completo. Mas, vamos dizer assim, você chega numa colônia espiritual, onde você vai ter que tomar consciência da sua situação, e você, na verdade, está retornando à sua vida, porque a vida verdadeira é no plano espiritual, entendeu? Então, quando chega em determinado momento, você vai ter a necessidade de encarnar para ver o que você já aprendeu, para reestabelecer laços que precisam ser reconstruídos, como esses casos de ódio, para experimentar vivências que você não experimentou ainda. Então, você vai ter que passar por isso. Você pode interferir? Claro que pode. É muito comum o espírito escolher as próprias provas que ele vai fazer. Isso é comum? Ele pode... Não, eu quero melhorar nisso. A sua consciência te cobra as suas principais faltas. Então, você sente necessidade de reparar aquilo. Então, nem todas são escolhidas por você, mas a maior parte das suas experiências vão estar incluídos no roteiro que você participou da elaboração. Então, no fundo, você escolhe. Você participa aí dessa produção. A nova temporada, você participa. Mais ou menos isso. Quase sempre você reencarna na mesma família, a maioria das vezes. Exceções quando tem essas necessidades de restabelecer laços de ódios com uma pessoa que você odeia, nem sempre era uma pessoa da sua família. Mas quase sempre é isso. Então vem revezando o papel. Hoje você é pai, amanhã você é irmão, filho, avô. Vai trocando. Às vezes aquela pessoa que foi seu pai hoje, na outra encarnação vai ser seu filho, ou pode ser seu irmão, ou pode ser sua mãe, uma vez que espírito não tem sexo. Como é que fica a questão do inferno, hein, Alexandre, pro espiritismo kardecista?
O inferno é uma condição de consciência, não é um local físico. Então, Kardec elaborou muito bem uma obra voltada para isso, que é Céu e Inferno, que fala das recompensas e gozos futuro. E lá descreve de uma forma bastante completa isso. Mas o que é o inferno? É sua consciência te cobrando pelo erro que você cometeu, pelas dores que você causou. O inferno vive dentro de nós mesmos. Assim como o paraíso, o paraíso tão sonhado, Tão desejado, tão procurado, também tende a ser aqui. Nós vamos tornar isso aqui um lugar melhor, que vai ser esse dito paraíso. Jesus falou no Sermão da Montanha: bem-aventurados os mansos que herdarão a terra, pois herdarão a terra. E onde é aquele lugar do umbral, hein? Que também fala nos filmes, fala nas novelas, nos livros. Que lugar é esse, Alexandre? O umbral, Se é que existe. o umbral é a psicosfera da Terra. Tá, vamos dizer. O fluido cósmico universal, que é a matéria que está por trás da matéria, ele é moldável pelo pensamento. Então, nós criamos o que nós bem entendemos no fluido cósmico universal. A nossa psicosfera está repleta de ódio, de rancor, de vicissitudes, de orgulho. Então, nós, com nossos medos, com nossas paixões, nós criamos essa psicosfera que materializa as nossas fobias. O umbral é um lugar que não é físico, de matéria que a gente toca, mas é do fluido cósmico e é materializado pelos nossos pensamentos. Então, quando que a pessoa para no umbral? O umbral ficou muito conhecido por André Luiz. André Luiz, no início do filme, ficou uma coisa bem descrita, muito de acordo com o que está descrito no livro a respeito do umbral. É uma zona de sofrimento. Mas sofrimento por quê? Porque o que te prende ali é o seu próprio pensamento. Ou seja, você está com preocupações materiais vinculado a ódios, vinculados a medos, vinculado a rancores. Então, aquilo é que te prende ali. Você não fica ali porque Deus te condenou a passar. Eu costumo falar que o umbral parece com o purgatório descrito por Dante na Divina Comédia. É bem parecido mesmo. Entendeu? Mas é uma zona de transição. Eu posso passar direto? Claro que pode, mas você vai atravessar. O que vai te prender lá? Seu pensamento. Então você pode ficar ali ou não, sofrendo aquilo ali, ou não, quero mudar e vou passar direto. Agora, Alexandre, uma coisa que a gente sempre se questiona muito, né? Crianças que desencarnam cedo. É uma dor para a família terrível, né? Sim, para a família. Por que isso, dentro da visão espírita? Por que uma criança? Bom, eu costumo falar que a maioria das vezes... A natureza, né? Seria natural, né, Alexandre? Os pais morrerem primeiro. Crescer, né? Ficar velhinho, pai. Por que uma criança? Bom, vamos pegar um exemplo. Uma pessoa que, por mau uso do corpo, tá? Exagero em qualquer tipo de vício, bebida, cigarro, drogas, não vem ao caso, tá? Mas o pessoal às vezes fala assim, cada cigarro que você fuma tira 15 minutos da sua vida. Não sei se isso é verdade, não é isso que está em questão, e respeito a todos os fumantes, que cada um tem escolha própria. Mas eu lembro que meu pai brincava, o cigarro está te matando devagarzinho. Ele falou, não estou com pressa de morrer mesmo. Mas vamos imaginar que os seus vícios durante a vida tenham te subtraído alguns anos, 1 ano, 2 anos da sua vida, 3 anos da sua vida. Então, muitas vezes você precisa de uma existência complementar para cumprir com aquilo que você não cumpriu. Então, às vezes, essa necessidade vai ser de uma vida que vai durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. E qual é essa fase? É a infância. Mas Deus vai expor os pais a uma dor, um trauma desse? Que é uma grande dúvida, né? Se Deus é misericórdia, por que essa dor? A dor... a dor é a forma que nós vemos as coisas. Os pais, com certeza, precisam passar por essa situação também. Muitas vezes, a doutrina espírita tem um porquê, tem uma explicação. Às vezes, aqueles pais que não valorizam um filho. Quantas pessoas cometem aborto por falar assim, a vida é minha, eu tenho o direito de fazer o que eu bem entender.
É tipo, quando você pode ter filho, você não quer. Comete crimes e mais crimes. Quando você quer, nem sempre lhe é dado direito. Aproveita-se essas situações para juntar uma coisa a outra. Entendeu? Então, as pessoas passam pelo que precisam passar. Você não está sentindo dor por causa do seu filho, mas porque você precisava passar por aquela situação de dor. E nem seu filho está morrendo porque você fez alguma coisa de errado. Ele está passando pela situação que ele precisava passar. Ou seja, ninguém colhe a culpa do outro na sua própria experiência. Nós passamos pelo que nós precisamos. Existem exceções, mas geralmente são assim. Alexandre, acho que tem muita pergunta que as pessoas... Você faz muita palestra aqui, Vitória, você viaja fazendo palestra, já fez palestra online. Deve chover de pergunta para você. Vou fazer algumas aqui para a gente fazer um bate-bola interessante. Por exemplo, existe pessoas predestinadas a alguma coisa? A nossa vida, ela não deixa de ter uma programação prévia. Exemplo, você falou de Chico Xavier. Ele nasceu para ser Chico Xavier. Ele nasceu com o intuito disso. Eu lembro de Kardec. Quando Kardec reconheceu o trabalho que ele tinha que fazer, ele perguntou, numa reunião mediúnica, ao mentor espiritual. Quando ele tomou noção da dimensão do trabalho, ele falou: e se eu não conseguir? A resposta: outro te substituirá. Se você não fizer, outro vai fazer. No tempo de Deus, as coisas, o que tem que acontecer, vai acontecer. Agora, vamos lá. Não deixa de existir um determinado destino na programação da reencarnação. Porque quando você reencarna, está programado que tipo de corpo você vai receber, quais as mazelas, doenças, predisposições para doenças que vão existir naquilo. Provavelmente quem vai ser sua esposa, marido, cônjuge, se for o caso de você ter um cônjuge na vida, quem vão ser seus filhos, tudo isso já está programado muito antes. Já está tudo pronto. Tá. Que tipo de desencarne você vai ter, que tipo de morte, se vai ser uma morte violenta, tudo. O Zé Arigó no filme aparece, ele já desenhava um acidente. Sim, o filho o tempo todo. Já sabia qual seria a forma. Então, isso está pré-definido? Tá. Mas e como fica o livre-arbítrio? Você continua tendo seu livre-arbítrio. Quando eu assumo um vício, pode me levar a um câncer que talvez não estivesse na programação. Da mesma forma que nos desequilíbrios do carnaval, que geram os filhos do carnaval em setembro, eu posso acabar contraindo um matrimônio que não estava na minha programação. Então, nós invertemos o caminho o tempo todo. A grande parte das uniões que nós temos são acidentais. Danado esse livre-arbítrio, né? Sim, mais ou menos. O que mais as pessoas te perguntam? Você acabou a palestra, você vai lá conversar, tomar uma aguinha e tal. O que as pessoas chegam... As pessoas perguntam, às vezes, muita coisa sobre a morte. Sobre... É o maior medo, o maior mistério. Eu lembro que eu tenho uma palestra em cima do trabalho do Simonetti, quem tem medo da morte. E é uma coisa muito interessante que, às vezes, a pessoa pergunta: qual a maior dor que o ser humano tem? Todo mundo fala assim, a dor de morrer. Uma pesquisa da revista Veja, se não me engano, apontou o maior medo de falar em público. O maior medo de falar em público. Morrer vem depois, verdade. Morrer é a sexta, porque a pessoa tem tanto medo de falar na morte que ela nem aponta na hora. Exatamente. Aí vem medo de bicho, vem medo de altura, medo de falência financeira, a morte vem em sexto. Mas a morte é um dos mais procurados. Né? Em relação a algum espírito de alguém que partiu avisar um familiar de algo que vai acontecer, isso é real ou não? Cuidado com isso. Alexandre, cuidado, não vai para tal caminho. Aí é um troço perigoso de se dizer. Em primeiro lugar, que, por exemplo, eu já ouvi um... Não é esse o papel do espiritismo. Normalmente não. Você tem que decidir por seus próprios meios. Se alguém te indicar o caminho certo por um aviso, está interferindo na sua vida. Agora, o caminho certo já está indicado pelo Evangelho. Então, nós não precisamos de ninguém para avisar. Entendeu? Agora sim, por exemplo, teve uma fase da minha vida, que foi uma fase mais difícil e tudo. Uma vez eu estava fui assistir uma palestra espírita e na hora do passe, que é a imposição de mãos, um amigo meu que era médium, inclusive já desencarnou, falou: Caê, espera um minutinho. Eu, na época, dei uma pausa nas palestras, porque eu estava passando uma fase atribulada, assim, divórcio, essas coisas. Aí eu parei, ele esperou e falou assim: seu pai pediu para te falar para você não
abandonar o caminho que você tem. Olha. Entendeu? Então, recorda disso. Então, foi uma recomendação de pai. Eu não falei com meu pai, nunca falei com meu pai depois que ele desencarnou. Mas veio de lá para cá, né? Veio de lá para cá como um recado. Já falei por acaso com meu avô, que foi coincidência, nem foi eu que busquei. O filme Sexto Sentido, né, o personagem ele não se dá conta que ele está morto. Isso é comum? Extremamente desencarnar comum. E o que eu estou fazendo aqui? Extremamente comum. Extremamente comum. Porque, no fundo, você não percebe. É igual, por exemplo, eu tenho hoje 61 anos de idade, mas minha cabeça continua sendo de 30 e poucos anos de idade. Você não percebe a idade. Então, quase sempre a pessoa, o período do desencarnar quase sempre vem precedido de um sono e você já acorda desencarnado. Ou seja, tem um torpor, como se fosse uma anestesia geral que alguém te dá para fazer aquilo. E quando você volta, você não percebe, às vezes, que você está encarnado. Existem pessoas que veem o próprio corpo e, às vezes, estranham a situação e tudo. Mas, muitas vezes, a pessoa, quando não tem noção, ela tenta se encaixar na própria vida e começa a ver que ninguém ouve ela. Entendeu? E eu sei de casos de uma pessoa que continuou vivendo num apartamento que morreu durante décadas. Posteriormente, foi um caso até de uma tia minha. Minha tia comprou um apartamento, minha tia é médium. Uma vez que ela foi na reunião mediúnica, a pessoa que morava no apartamento que ela comprou foi com ela para a reunião mediúnica e lá foi esclarecido. Entendeu? É uma coisa muito comum nas reuniões mediúnicas. Ô Alexandre, essa questão, o espírito dorme com a gente? Ou ele costuma sair por aí, andando? Tem gente que fala, né, que faz viagem astral. Isso existe? É real? Sim, eu já vivenciei. Eu já tive essa experiência. Como que é isso? Primeiro lugar, você dorme. O corpo precisa descansar. O espírito não depende de descansar. Pessoas, pega um exemplo de um Chico Xavier, de uma pessoa, ou Madre Teresa de Calcutá, ou Irmã Dulce. Estou pegando exemplo porque não é privilégio da doutrina espírita. Tem até uma dificuldade para comer algumas coisas, intolerância a alguns alimentos, não sei se isso é, mas ele tinha que ter uma dieta que algumas coisas ele não, por causa da condição dele especial, ele não podia. Tem uma teoria aí, vou tentar lembrar isso aí. Mas uma pessoa que esteja voltada para o trabalho no bem, é comum durante o sono ela participar de cursos, de excursões de auxílio, ou seja, continuar trabalhando. O espírito se desprende e continua a vivência dentro do bem. Agora, existem também pessoas que durante o sono se desvinculam e vão para as experiências do desequilíbrio, para orgias e coisas similares. Ou seja, você vai para o ambiente que você se sente atraído por ele. Basicamente isso. Entendeu? Então não é uma coisa comum. Então o que você sente? Muitas vezes essas experiências, você tem a percepção delas através de sonhos. Mas os sonhos também são repletos de fantasias. Eu vivenciei uma experiência quase que laboratorial. Mas esse sonho, por exemplo, que é igual filme, tem início, meio e fim, que a gente acorda ou muito feliz ou muito triste, que é uma história com começo, meio e fim, com pessoas que você conhece. Isso pode ser um aviso? Liga nisso? Pode ser o que chamam de déjà vu, que é você vê ter uma visão antecipada. Passar no lugar que você conhece. Pode acontecer. Como pode, eu precisei passar por essa experiência para entender. Eu tinha alguns casos de desprendimento do corpo. Fui na casa do meu irmão em Vitória, fui na casa da minha mãe, experimentei atravessar a parede, ou seja, eu estava fazendo experiências para poder entender. Você já atravessou a parede, Alexandre? Atravessei a parede. E que sensação é essa de ser... Nenhuma, porque quando eu cheguei do outro lado da parede era a casa do vizinho, então eu imediatamente voltei, porque eu não me senti no direito de... Vai que tem cachorro aqui... O cachorro pode até rosnar, mas não... Mas tem uma teoria aí, tem pessoas que dizem que animais costumam perceber. Costumam perceber. Percebe uma energia. Não pode dizer que é uma regra, mas às vezes até percebe, até vê. Bom, aí você voltou. Voltei. Uma experiência que eu fiz, eu tinha um funcionário que ele era agnóstico, ele é espírita hoje, um grande amigo meu, de família espírita também.
E na época ele fala, me prova. Eu falei, eu não tenho que te provar nada, não. Você que tem que se provar, se você quer aprender alguma coisa. Mas, uma vez, eu tive um desprendimento, era por volta de 5 horas da manhã, saí do corpo. Quando eu tomei conhecimento, falei, vou lá na casa de fulano. Quase que eu falei o nome. Fui na casa dele. Quase que você é revelado aqui. Desci a escada, que ele morava no subsolo, e parei na área. Não tive coragem de entrar na casa, porque dentro da casa dele poderia a esposa dele não estar composta, vestida. Privado, né? Exato. Privacidade. Aí eu desci, olhei. Quando eu voltei a mim, minutos depois, acordei, peguei o carro e fui lá. Quando ele chegou não fui lá, não. Quando ele chegou no trabalho, eu falei, vem cá. Pois é, eu tive na sua casa hoje. Como assim? Falei, foi assim, assim, assado. Tinha roupa no varal? Falei, não sei, não prestei atenção nessas coisas. Então, o que tinha dentro de casa? Falei, não entrei, a casa é privativa, não posso entrar assim. Vai que sua esposa não está vestida. Falei, não, eu estou te autorizando a entrar. Da próxima vez você pode entrar, eu quero que você me fale alguma coisa. No dia seguinte aconteceu de novo. Eu tive de novo coisa. Eu vou de novo para casa dele. Aí desci. Desci no coisa, falei, o que eu vou fazer aqui, hora? Como que eu vou provar ele? Já sei. Eu ia contar as varas de ferro que tinha a grade da janela. 1, 2, 3, perdi a conta. 1, 2, 3, eu estava naquele torpor do sono, eu não conseguia me concentrar para contar as grades da janela. Olha só, e nem conseguia tirar nada do lugar para falar que o bichinho tal coisa. Aí eu olhei pro portão e vi que do lado do portão, na parte interna, tinha uma campainha que o fio passava em determinada posição. Entendeu? Aí você conseguiu memorizar isso aí. Memorizei isso. Então, voltei a mim. Aí peguei o carro, acordei, corri para casa dele. Ele estava dormindo ainda, que era antes de 6 horas da manhã. Olhei por cima do portão e tive o primeiro desapontamento. A grade não era de barras, ela era quadriculada. Era diferente da grade que eu vi. Aquilo me deu um desapontamento tão grande, mas aí vem a intuição. Eu fui com a mão por cima do portão, coloquei do outro lado, o fio da campainha estava lá no lugar que eu tinha visto. Aí foi onde eu consegui compreender que o seu foco é extremamente estreito e a sua consciência é limitada, tanto que eu não conseguia contar, entendeu? Mas o que você não consegue preencher, o seu subconsciente preenche com imagens fantasiosas. Ou seja, a grade que eu vi, foi uma que meu subconsciente construiu, mas a campainha que eu vi estava lá, no lugar que eu vi. Então, não é plenamente real. Tem uma mistura do real junto com coisas fictícias que você constrói, construções mentais. Agora, você falou agora a questão da reencarnação. Eu acho que muita gente deve ficar em dúvida assim, porque morrem muitas pessoas. Sim. Né? Muitas pessoas no mundo todo. Vamos considerar Certo, o mundo todo. Vai para o plano espiritual. Tem o quê? Uma fila? Um cadastro para reencarnar? Como é que tem uma explicação para isso tudo? Como é que essa galera toda se organiza para voltar, Alexandre? Tem uma explicação para isso? Numa obra de Emmanuel, publicado na década de 50, o nome me fugiu aqui agora, ele relata que a humanidade terrestre é formada por mais de 20 bilhões de espíritos humanos. 20 bilhões? Bilhões. Na época, eu me dei o trabalho de procurar, o censo contava com 2,5 bilhões de habitantes na Terra. Então, André Luiz, nas obras que eu mencionei e nas excursões que eles vêm à Terra em caravanas de socorro ou de coisa, ele relata que andando na rua, a quantidade de espíritos transitando não é menor do que a de pessoas encarnadas. Então existe uma humanidade desencarnada simultaneamente se movimentando aqui no globo. Aqui na Terra? Aqui na Terra. Aqui no estúdio pode Provavelmente aqui dentro do estúdio deve ter. Com certeza tem. Aprovando ou não, querendo participar ou não. Eu não vejo, eu nunca vejo nada, não ouço, eu só tenho intuição. Mas eu tenho consciência, que já me foi relatado por médiuns videntes, que o meu orientador espiritual está aqui do meu lado agora, me dando amparo para que eu possa escolher os exemplos. Aí. Certamente, eu não vejo, não tenho prova disso nem nada. Então, provavelmente, o que você fala, ele está te inspirando. Ele me dirige, ele me inspira. Eu percebo isso na hora das palestras. Às vezes eu planejo uma palestra... E você está se sentindo bem aqui? Tranquilo.
Tô bem. É bom saber, né? Tô bem Então, tranquilo. provavelmente aqui tem Certamente, tem uma equipe aqui. alguém ajudando o Ronaldo na técnica. Com certeza. Alguém me ajudando aqui. Esses dias, eu vi não, foi o Chico que relatou. Uma vez ele foi no oftalmologista, que ele tinha um problema na vista, não sei se era catarata, não lembro o que era. E o médico perguntou para ele: você vê? Realmente vejo. E tem alguém aqui? Ele falou: tem. Aí ele falou assim: quem está aqui? Ó, eu não ia entrar nesse assunto. Ele se identificou com um nome esquisito. Aí falou o nome, tipo, eu vou inventar um nome aqui porque eu não lembro o nome. Aristóbulo de não sei o quê. Aí ele falou assim: era meu professor da faculdade. Olha Ele falou: ele disse que te acompanha no seu trabalho continuamente. Que interessante. Entendeu? Então tá ali para dirigir o trabalho dele, já que ele trabalha no bem, para que haja mais acertos do que erros. Exatamente. Quando Kardec perguntou, numa das perguntas do Livro dos Espíritos, pergunta: influenciam os espíritos sobre as nossas atitudes? A resposta foi: muito mais do que podeis imaginar. Tanto que, de ordinário, poderia-se dizer que são eles que vos dirigem. Quem nunca foi, quer ir lá no Centro Jerônimo Ribeiro. Associação Espírita Jerônimo Ribeiro. Uhum. Como é que funciona? Geralmente, você chega lá... geralmente as palestras públicas são nas terças-feiras, às 19h30. Vai subir no segundo piso e vai ter uma palestra sobre determinado tema. Pode ser um tema corriqueiro do dia a dia, um tema evangélico qualquer, sempre pautado no evangelho e à luz do conhecimento espírita. Se algum momento falarem qualquer coisa que venha em desacordo com o evangelho ou em desacordo com a doutrina espírita, não acredite. Não acredite. Se a pessoa vai, às vezes é muito comum, às vezes pessoas até de outras religiões chegam lá quietas, porque não tem medo, acha que vão ver espíritos. Você não vai ver manifestação mediúnica, você não vai ver comunicação com medo. Não vai ter nada, vai ser simplesmente uma palestra. E acontece, eu vou dizer que é muito mais comum em outras religiões, que às vezes você vê o líder religioso dizendo que está expulsando um demônio, ou seja, é mais comum você ver isso em outras religiões do que dentro do espiritismo. As reuniões mediúnicas são fechadas e são de caráter, vamos dizer assim, terapêuticos. Tá? Aí tem essa palestra. A palestra, terminou a palestra, a pessoa é convidada, se quiser, a tomar um copinho de água fluidificada. A água fluidificada, que poder que tem essa água lá fluidificada? Por que uma água? O que significa isso? A água é como se fosse a água benta que você vê na igreja católica. Tá? A espiritualidade, dê o nome de Deus, de Espírito Santo, não importa, vai colocar determinados componentes que são benéficos para o seu reequilíbrio orgânico e coisa assim, mas nada demais. Não faz mal, não tem contraindicação. Eu posso levar uma garrafa de água? Pode. Fechada? Pode. E ela será fluidificada lá. E aí, se eu quiser tomar o passe? A maioria das casas oferece a possibilidade do passe. O que é o passe? Imposição de mãos. A mesma imposição de mãos. Tem que botar a mão? Não deve, o passista não deve tocar na pessoa, até para evitar possíveis mal-entendidos. Então, nunca deve tocar. A pessoa. Inclusive é orientado para que não esteja com relógio, para evitar o negócio de ficar chacoalhando, chocalho, essas coisas. Tirar uma peça de roupa. Nada. Não deve isso. tocar, tirar hipótese nenhuma. É imposição de mãos sem tocar. Aí toma o passe. Isso vai estabelecer uma carga de energia e às vezes retirar energias negativas que nós acumulamos com maus pensamentos, com coisas que a gente vive, experiências que a gente passa no dia a dia. Só isso. Essa é uma etapa de um visitante. Inclusive o passe é reconhecido hoje como tratamento pelo SUS. Tá? Bacana. Já faz parte, está na linha do SUS, o reconhecimento do passe como tratamento. Bom, o Instagram tá aí, né, da Associação Jerônimo Ribeiro, tá? O Ronaldo tá colocando aí para você entrar lá, conhecer, né? Exato. Alexandre,
Infelizmente está chegando ao final. A gente vai ter que voltar. Vamos fazer uma série? Olha, Pessoal, se vontade. vocês quiserem uma série, né? Vamos fazer uma série só sobre espiritismo. O que você quer saber? Escreve aí pra gente. Quer saber sobre morte, sobre reencarnação, sobre mediunidade? Vamos criar obsessão. Sobre uma série de coisas. Se quiser saber sobre suicídio, sobre aborto, Sim. qualquer tema que quiser, a gente tem. Alexandre, eu não sei, vou respeitando o espiritismo, respeitando a sua doutrina. Alguma coisa que eu não abordamos aqui, não falamos hoje, que talvez você tenha a inspiração aí para falar para quem está nos assistindo, fica à vontade. Não especificamente algo. O que muitas vezes é uma dúvida que muitas vezes as pessoas falam e a gente depara demais. Traga. É que eles perguntam: vocês acreditam em Deus? Claro, Deus é a base de tudo. Kardec fala alguma coisa de Deus? É a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Fala assim: vocês são cristãos? No Livro dos Espíritos, não lembro o número da pergunta, que eu não sou uma enciclopédia ambulante, mas pergunta: qual o modelo que deve servir para orientar as pessoas para se melhorarem? Os espíritos respondem com 5 letras: Jesus, guia e modelo da humanidade. Se tem alguém para você se espelhar, Jesus. Então, o espiritismo, ele é cristão. As pessoas perguntam também: da onde vocês tiraram esse negócio de reencarnação? O espiritismo não inventou reencarnação. A reencarnação está por toda parte. Inclusive, eu pego, às vezes a pessoa fala assim, que tem aquela passagem que o Jesus fala assim, que é necessário nascer de novo para você conhecer a Deus. Uhum. Uma das mais e as pessoas faladas, aí fala lá que é o nascer, o renascer como pessoa. Tudo bem, eu acho uma excelente explicação, mas tem uma passagem que eu sempre uso que não é essa. Quando Jesus é questionado pelos apóstolos sobre o retorno de Elias. Uhum. E ele fala assim: sim, Elias há de voltar, mas digo que Elias já voltou e não o reconheceram e fizeram o que bem entenderam dele. E na explicação que está no rodapé, que é fornecido pela religião que publicou aquela versão da Bíblia, fala assim: eles entenderam que Elias houvera vindo na graça e espírito, João Batista houvera vindo na graça e espírito de Elias, ou o inverso, mas algo assim. Então, peraí, quando a gente pega na Bíblia que aparece o anjo Gabriel, que aparece para Isabel, para relatar a tarefa de João Batista, ela que era tida como estéril e vai engravidar, não fala que João Batista apareceu no estalar de dedos, que desceu de uma nuvem, nem nada disso. Ela teve uma gravidez e teve um filho, senão estaria relatado alguma coisa excepcional ali. E João Batista foi o que foi. Como que João Batista morre? Decapitado. Sim. E Elias houvera decapitado quantas pessoas lá atrás, no período dele, entendeu? Uma mas coincidência, o que eu quero dizer, não coincidência, né? Mas o principal João Batista veio na graça, vamos dizer, Elias veio na graça de João Batista, e João Batista foi um parto. O que é isso? É materialização? É reencarnação. É reencarnação. Então tá lá na Bíblia. Não está de uma forma descrito, até porque o nome é mais recente do que isso, mas está lá. Lembrei aqui de uma coisa para te perguntar. Mais um minuto aí, Ronaldo. Arruma pra gente mais um minuto aí. Filme Cidade dos Anjos, onde anjos e demônios estão circulando na Terra. Uhum. Se a gente pensar por esse conhecimento que você trouxe, que aqui tem espíritos circulando, né? Uhum. Entre os encarnados, entre os vivos, há também espíritos maus? Bom, um espírito vou tomar uns minutinhos. Um espírito que seja viciado em álcool, tenha bebido muito. Chega no plano espiritual, ele não consegue segurar um copo. Porque o copo... vai escapar da mão. Como que ele faz para beber? Que Digamos que o Ramon tenha uma tendência, uma atração pelo álcool. Ele chega perto de você, quando você está passando perto do balzinho. Nossa, uma branquinha agora ia descer, que é uma delícia. Você vai sentir água na boca. Você não pensa que você está ouvindo, é um pensamento seu. Se vocês estão sintonizados no desejo de uma forma muito similar, quando você beber, ele sente o efeito do álcool.
É mesmo? Compartilha. É possível isso? Isso é comum, isso é a Porque, obsessão por exemplo, é isso. você falou que provavelmente não, você sente que seu mentor espiritual está aí. É uma pessoa do bem, né? Um mentor do bem. Exato. Mas pode ser que tenha alguém aqui, uma Toda hipótese. Ah, o Alexandre está falando demais, o Alexandre não sabe o que está falando. Vigia seus pensamentos. É ali que vai estar. Não tem aqueles desenhos de Tom e Jerry que aparecia Sim. um capetinha e um É, anjinho isso do aí. lado? É Aham. mais ou menos isso. Qual deles você vai ouvir? Somos nós que escolhemos por sintonia. Se você está com tendência a desequilíbrios para o lado do sexo, de drogas, de bebidas, de quaisquer vícios, de Corrupção, fofoca, de corrupção, fofoca, roubo, traição, tudo. você vai atrair uma companhia condizente que vai botar fogo para você fazer aquilo. Potencializar essa ação. E se você está voltado para o bem, você vai receber inspirações daqueles que estão sintonizados com você. Entendeu? Então é mais ou menos isso. Fechando o que eu falei da reencarnação, as pessoas falam, o Espiritismo inventou? Não. Assim como Newton não inventou a gravidade. Ele observou a maçã caindo e falou, por que que ela cai? Que força faz com que ela venha para o chão? E ele estudou e criou. O próprio cálculo integral foi criado por Newton para poder explicar as leis que ele estava vendo. Então, ele desenvolve as leis que regem o fenômeno que ele observou. O Espiritismo explica a reencarnação, que já era um fato, ele é um fato de todas as épocas, que algumas religiões abraçam como filosofia, e o Espiritismo explica como ela funciona, por que que ela funciona, dá pormenores e uma lógica racional por trás disso. Por isso que o Espiritismo tem esse vínculo com a reencarnação. Bom, quer saber mais? Leia os livros, é importante Com ler. certeza. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo Kardec. O primeiro é o Livro dos Espíritos. Qual é a ordem certa? A ordem que foram publicados é o Livro dos Espíritos primeiro. Não, qual leu primeiro? Eu não entendo O nada. Livro dos Espíritos. Ele é uma coletânea de tudo. Livro dos Espíritos. Segundo, o Evangelho segundo o Espiritismo. Evangelho segundo o Espiritismo. Depois disso aí foi publicado o Livro dos Médiuns, que avança mais na parte da espiritualidade. Depois Céu e Inferno, que é sobre as penas e gozos, as consequências dos seus atos. Uhum. E o último que foi publicado foi a Gênese, que é sobre a origem de... Esse é o básico para você entender. Após Kardec desencarnar, do restante dos trabalhos que ele havia desenvolvido, foi publicado Obras Póstumas, que traz uma coletânea de estudos que ele havia feito. Essas são as obras Depois básicas. que ele desencarnou. Só que daí para frente tem as obras complementares, obras de Leon Denis, de Camille Flammarion, de Gabriel Delany. O próprio Vitor Hugo também publicou coisas assim. Impressionante. Alexandre, infelizmente não dá para a gente continuar mais. Tranquilo. É uma pena, porque o assunto é inesgotável, né, Alexandre? O que puxar de qualquer tema, a gente Ó, está muito obrigado. Primeiro foi um prazer rever você, né? Todo meu. Um amigo que eu estimo muito, da comunicação, né? Com certeza. Já nasceu comunicando, faz palestra, é engenheiro também nas horas vagas, né? Qual? A prioridade são a minha vida espiritual. É isso aí. Muito obrigado, sucesso. E quem quiser conhecer mais, tá aí o Instagram da Associação Espírita Jerônimo Ribeiro, Claro. com todas as informações, contato, enfim. Muito obrigado a você. Mete o dedão aí no like, deixa seu comentário, compartilha, debata, discuta com respeito, é lógico, a gente falou de tudo aqui com muito respeito, com ética, e dê sua opinião. E até o próximo episódio, pessoal. Obrigado.